Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler neste sábado. Um dia muito legal para você fazer a leitura daquele livro que está aí na sua estante há muito tempo, né? Ou que você tem ali no seu tablet, no seu celular. Hoje o livro digital é muito usado, mas eu confesso que eu não abro mão deste livro aqui, ó, livro físico, porque, gente, não tem nada melhor do que você folhear, marcar. Eu gosto muito do livro físico. Então, hoje eu quero aqui propor para você essa leitura deste livro. Vamos dialogar sobre alguns pontos importantes. Esse foi um livro que eu ganhei do meu marido. Ele leu e recomendou e falou: olha, você precisa levar para o Pode Ler. Então, já responde para mim aí, comenta aí no vídeo, né? Aqui no canal ou lá no meu Instagram, Klebe Alves 10, se você já leu esse livro. Olha só, vou mostrar para você. É o livro Comece pelo Porquê, tá bom? Esse livro é do Simon e ele tem uma proposta muito interessante que é nos orientar sobre estratégias que levem os líderes a inspirar outras pessoas, inspirar grupos. Então ele tem aqui um subtítulo que é o seguinte: como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. E desde já eu quero fazer aqui um destaque, né? Esse livro vai falar sobre liderança. Então, se você é uma pessoa que está hoje numa posição de liderança, esse vídeo é para você. Ou se você é liderado, também é para você. Agora, você sabia que existe a distinção entre os que lideram, não, os que são líderes e os que lideram? Existe essa diferença. Há quem lidere porque está numa posição, né, que lhe exige coordenar a equipe, desenvolver trabalho, que envolve ali muitas pessoas. Então você está nessa liderança dessas pessoas. Agora, existem pessoas que são líderes e não necessariamente estão nessa posição. Então existe a diferença entre líderes e pessoas que lideram. Porque não é novidade, você já deve ter visto pessoas que estão em cargos de comando que não têm menor habilidade em liderança. Então elas lideram, mas não são líderes, porque a liderança, nós vamos aprender aqui nesse livro sobre ela. Uma das coisas que você de cara já consegue identificar a diferença é que os líderes, eles fazem isso que o livro traz aqui. Eles inspiram, né? Eles inspiram. E eles inspiram o quê? Eles inspiram pessoas, né, a tomar atitude, a entrar em um movimento. Então, a liderança, ela exige, ela pressupõe um movimento. Não tem como você dizer, eu sou um líder, mas você não gera movimento, você não produz movimento em prol de uma causa, em prol de um propósito. Então, quando o livro diz comece pelo porquê, ele está nos trazendo essa indagação de qual é o nosso porquê. Ou seja, qual é o nosso propósito. Porque se você não tem isso, você não vai conseguir inspirar outras pessoas a abraçar essa causa que você tem. Se você não tem essa clareza, então fica difícil de movimentar outras pessoas em prol do porquê, em prol do propósito, né? Então aqui é muito interessante. Ele é um livro grande. Eu vou ver aqui, ó. Ele tem muitas páginas, mais de 240 páginas. E ele está organizado aqui. Eu vou colocar
como que ele está organizado, o sumário, o que que vai tratar, então, se você comprar esse livro, e aí, novamente, eu destaco, não estou aqui fazendo propaganda em busca de nenhum tipo de patrocínio, na verdade, eu estou compartilhando aqui no Pode Ler, sempre destaco isso, eu compartilho livros que eu comprei, que eu li, fez sentido para mim, me ajudou na minha profissão, me ajudou a me relacionar com as pessoas. Então, sempre que eu leio algo que eu percebo que agregou para mim, eu procuro trazer aqui para você de forma até traduzida, até de forma objetiva, para que você também possa ser incentivado à leitura, porque é a forma mais barata, mais econômica, né? Economicamente falando, é a forma mais econômica de você crescer, porque a leitura nos possibilita isso. A leitura nos dá a capacidade de crescer em diversas áreas da nossa vida de forma muito econômica. Veja que uma pessoa, ou muitas das vezes mais de uma pessoa que produz o livro, né, um autor ou vários autores, vivem experiências, dedicam anos da vida a pesquisas, a diálogo com outras pessoas, a um estudo de casa, um estudo de cases, e depois traduzem isso em livro, traduzem em conhecimento que chega para nós, e é muito fácil. E hoje é muito... os livros, eles costumam ter um preço muito acessível, né? Então, novamente, se você ler esse livro, eu acredito que vai te ajudar, me ajudou, por isso eu estou compartilhando. E aqui vou falar para você da proposta, né? O sumário traz, primeiro, ele explica por que começar pelo porquê. Que essa é a introdução, inclusive, né? A introdução aqui do livro. Depois, ele vai trazer na parte 1 uma reflexão. Ele fala assim, um mundo que não começa pelo porquê. Então, aqui ele traz reflexão da dificuldade que é você viver em um mundo em que você não começa pelo porquê. Ou seja, é um mundo em que você vive em um ritmo hipnótico e você faz as coisas de forma automatizada ou por uma necessidade aí da sua vida, seja qual for, e você não tem definido o porquê você faz aquilo. Por que você faz o que faz, né? Depois, aqui na parte 2, ele vai trazer uma visão alternativa. Então, ele vai falar sobre um círculo dourado. E depois, a importância de ter clareza, disciplina e consistência. Nós vamos, inclusive, falar um pouco aqui desse círculo dourado e da questão da clareza, que eu acho muito importante. No 3, ele traz a informação de líderes que precisam de seguidores. Então, ele vai tratar sobre a confiança, sobre o ponto de virada. É interessante que ele afirma aqui que não existe líder sem ter seguidores. Aqui ele atrela muito essa questão de que o líder é aquele que gera movimento, que consegue movimentar a sua ideia, que gera seguidores em prol daquele movimento, em prol daquela causa, né? Então, nós vemos isso, e não estou falando de seguidores na rede social apenas, né? Mas seguir no sentido de ser engajado com a causa. Na parte 4, ele fala sobre mobilizar aqueles que acreditam. E aí, ele traz a reflexão sobre saiba o porquê, saiba como e saiba o quê. Comunicação não tem a ver com falar, tem a ver com ouvir. Então, ele vai tratar bastante aqui dessa parte, da importância de você compreender o outro, de você ter uma escuta ativa, porque o líder, ele precisa ouvir. Porque se ele não ouve, ele não consegue compreender, identificar, nem compreender a necessidade do outro. Então, como você vai propor soluções? Porque a liderança exige de você atitudes que sejam resolutivas, que você consiga produzir
apresentar soluções para diversas questões, seja do ponto de vista relacional dos atores, dos integrantes de uma organização, seja do ponto de vista de trabalho mesmo, então da entrega ali do seu produto, do seu serviço. Todo mundo espera do líder solução, espera resultado, né? Resultado positivo. Então, ouvir é o princípio que antecede todas essas outras, a possibilidade de atender todas essas outras expectativas. Depois ele fala que o maior desafio é o sucesso. Como gerir o sucesso? Como administrar o sucesso? Quando você é um bom líder, você consegue manter ativa um movimento em prol de um propósito claro, você naturalmente vai alcançar o sucesso. E aí, como você vai administrar esse sucesso? E aí, muitas das vezes, existem pessoas que elas começam e elas têm essa clareza. E elas alcançam esse sucesso. Mas já viu aquela expressão que o sucesso subiu a cabeça? Tem gente que o sucesso subiu a cabeça e aí a clareza ficou nebulosa, o porquê ficou nebuloso e você já começa a fazer o que faz, mas não mais por causa do propósito que te levou a iniciar aquele movimento ou aquele serviço, aquela ação, mas sim por ficar outros objetivos, né? E aí acontecem as rupturas. Então, muitas das vezes, quando as pessoas começam a se distanciar da liderança, é porque existe uma ruptura com relação ao propósito, com relação ao porquê. O porquê ficou nebuloso, o propósito ficou nebuloso. Então, aquelas pessoas que estavam ali naquele movimento, seguindo aquele mesmo propósito, acabam se distanciando porque não tem mais essa clareza desse propósito. Como costumamos dizer, o sucesso subiu a cabeça do líder, né? E isso é muito triste. Depois, na parte 6 do livro, ele vai falar sobre descubra o porquê, as origens do porquê, e ele vai falar um pouco sobre competição, qual é esse novo formato de competição. Então, aqui eu apresentei o sumário deste livro. Tem muito conteúdo riquíssimo que você precisa dedicar tempo para ler. E é importante, gente, que a leitura seja um momento prazeroso do seu dia, da sua semana. Seja um momento em que você vai parar, você vai tirar a atenção daquelas coisas, muitas das vezes do celular, de situações que acontecem ao seu redor. Você vai para um café fora de casa ou num ambiente de casa, reservar aquele espaço ali dedicado ao seu momento de concentração, com o seu chazinho, com o seu café, com o seu suco, com a sua água. Eu sou uma pessoa que gosto de ler sempre tomando alguma coisa. Então, o café para mim ou o chá é indispensável. E aqui, claro, eu estou com água, né? Não estou com chá nem com café, mas a água é sempre muito bem-vinda. Às vezes até trago aqui um cafezinho e fico gravando e tomando café. Porque é um momento que você precisa relaxar. É um momento de desenvolver o seu intelectual. Quanto mais a gente lê, mais a gente expande a nossa capacidade cerebral, né, de nosso QI. Então, leia mais, tá bom? Leia mais. Seja o livro que eu indico aqui no Pode Ler, seja algum livro que você já começou e de repente parou. E aqui, abrindo um parênteses, antes de entrar aqui no conteúdo do livro, muitas pessoas até me falam assim: nossa, Kleber, eu acompanho, Pode Ler. Uau, como você consegue ler tanto? Porque às vezes eu faço leitura de vários livros ao mesmo tempo. E eu sempre falo assim: olha, a gente tem a ideia de que ler é pegar o livro na página 1 e terminar na página 200. E fazer aquela leitura cansativa. Nossa, se eu não terminei o livro, eu não li o livro. Eu não vejo dessa forma e respeito quem vê dessa forma e quem defende isso. Mas eu não vejo dessa forma. Se o título me atraiu,
E eu fiz uma leitura breve, por exemplo, numa livraria. Eu costumo fazer uma leitura breve de quem é o autor. Eu costumo fazer uma leitura aqui da parte onde tem um resumo da obra. É aqui a contracapa, né? Porque aqui é onde está um resumo com a ideia central da proposta do autor. Esse livro aqui, especificamente, ele tem mais de 1.600.000 exemplares vendidos. Então, você já percebe que é um conteúdo que muita gente procurou, que muita gente leu. Então, isso também é interessante de observar. E aí, eu folheio o livro. Quando eu compro o livro, eu costumo... E aí eu tô falando do meu jeito, você tem o seu e não é que tá errado o seu. Eu estou compartilhando como eu faço. Eu costumo, quando eu compro o livro, principalmente esses livros aqui que tem essas propostas bem organizadas, de forma que a leitura de um capítulo independe da leitura do outro para a compreensão. Então, por exemplo, quando você está lendo uma história, não faz sentido você começar no meio do livro, se no meio do livro está a metade da história, né? A história já vai ter acontecido muita coisa e você não vai compreender o final da história, porque você não leu o início. Mas esses livros, assim, principalmente de autoajuda, ou que tem uma proposta mais de trabalhar a liderança, a comunicação, ou outras, principalmente no ramo do direito eu gosto de ler bastante. Então, assim, o que eu faço? Eu olho o sumário. E aí, aquele título que me chama a atenção é onde eu vou ler direto. Então, não necessariamente eu começo da página 1. Agora, eu sempre gosto de ler a introdução, porque ela é uma ideia que nos apresenta ali, é um texto que nos apresenta o conteúdo que virá dentro do livro. Então, eu costumo ler a introdução e depois eu vou para aquele capítulo que mais me interessa. Tem livro que eu leio do início ao fim, tem livro que eu leio aquilo que eu entendo necessário para mim. Se é relacionado a alguma necessidade que eu tenho para o trabalho, para um projeto, para uma palestra, eu vou naquele conteúdo que eu preciso aprender para colocar em prática o meu projeto, né? Preparar o material, seja de uma palestra, seja aqui de uma gravação, né? Então, por isso eu leio vários livros ao mesmo tempo. E às vezes, assim, eu tô lendo e aí fico cansativo, não faz sentido, eu começo a dispersar, aquele conteúdo não é tão interessante, eu não vou ficar lendo só para eu poder ter a consciência, nossa, eu fiz a leitura do início ao fim do meu livro. Não, isso aí é bobagem, você vai se cansar, você vai ficar frustrado, vai tirar o seu tempo de estar lendo outra coisa que de repente é mais interessante. Então, desapega dessa ideia de que você tem que ler o livro do início ao fim, se aquilo não faz sentido para você, tá bom? Muito bem. Então, feito esse parênteses, eu vou aqui entrar no conteúdo deste livro, do Comece pelo Porquê. Ele traz, como eu disse, num primeiro momento, a ideia de que a liderança produz movimento e o movimento é de ideia e de visão. Então, a visão é algo muito importante na liderança, porque eu preciso enxergar o meu alvo, o meu objetivo, mas eu não só preciso enxergar, mas eu preciso comunicar aquela visão para as pessoas que eu quero que entrem nesse movimento comigo, que entrem nesse propósito comigo. Então, se eu não tenho a visão clara do que eu quero, e se eu não consigo traduzir, comunicar essa visão para as outras pessoas, então fica muito difícil de alcançar a realização, né? Então, eu gero movimento em prol de uma ideia e de uma visão. E eu preciso traduzir essa visão com clareza, ter essa clareza primeiro e depois traduzir para as pessoas. E todos podem aprender o padrão da liderança. E aqui no livro, ele defende muito isso, que a liderança exige disciplina, exige organização, exige a capacidade de inspirar. E muitas pessoas obtiveram sucesso e deixaram como se fosse assim as pegadas no caminho, sabe? Quando você
tem meio que uma rota construída, eu sempre penso que cada líder tem seu jeito de trabalhar, né? Cada liderança é única, é personalizada, mas existe um padrão de grandes líderes que obtiveram sucesso, seja na esfera política, na esfera econômica, na área da literatura, em qualquer das áreas que nós temos em termos de atuação profissional. E você, quando analisa a história dessas pessoas, você percebe um padrão. E aqui o autor, o Simon, ele diz que esse padrão ele pode ser aprendido. Então, a quem é um líder nato? Sim, mas a quem não é um líder nato, está numa posição de liderança, lidera por uma necessidade e precisa desenvolver a capacidade de melhorar a sua liderança. Então, esse padrão, ele é aprendido. E aí, isso já é uma boa notícia, né? Então, já nos incentiva aqui a ler e entender que estratégias são essas, que padrão é esse, que ações eu posso tomar para melhorar, então, a coordenação, a gestão do meu trabalho e da minha equipe. E aqui um trechinho, ele fala: a maioria das respostas que obtemos, quando baseadas em evidências concretas, são perfeitamente válidas. No entanto, se começarmos com as perguntas erradas, se não compreendermos a causa, então até as respostas certas acabarão nos levando na direção errada. É a questão de você saber muito bem o porquê. Porque se você não tiver isso, se você não tiver a pergunta certa, então, ainda que você tenha a resposta certa, essa resposta certa pode te levar para um caminho errado. Por isso que o livro ele tem esse título emblemático, dizendo: comece pelo porquê, né? Então, uma das coisas que a gente percebe muito que as pessoas hoje elas não fazem é perguntas. As pessoas não perguntam. A gente tem o hábito, muitas das vezes você faz isso com seu filho, com a sua filha, né? Principalmente com criança, você tem o hábito de dizer assim: para de perguntar, nossa, pergunta tudo. Você já viu que a criança, ela tem, por natureza, essa curiosidade? Então, tudo ela pergunta. Ela vê uma coisa na rua, ela pergunta. Na escola, ela não para de perguntar. Quantas perguntas as crianças fazem por dia? Já parou para observar? O quanto que elas desenvolvem o conhecimento delas por conta dessa curiosidade? Agora, além de nós adultos, no decorrer da vida, nós vamos perdendo esse hábito de fazer perguntas para os outros. Às vezes você tem até vergonha. Eu lembro, muitas das vezes, numa palestra, num ambiente de faculdade, a professora fala: alguém tem alguma dúvida? O palestrante fala: você quer fazer alguma pergunta? E a pessoa fica: ai, como que eu vou ser julgada? Como que eu vou ser interpretada se eu fizer uma pergunta e essa pergunta for considerada uma pergunta ridícula, uma pergunta boba? E aí a gente se cala, né? E muitas das vezes guarda aquela dúvida. E se a gente faz isso num ambiente onde nós somos estimulados a perguntar, que é um ambiente muitas das vezes escolar, imagine no dia a dia da nossa vida, na correria que a gente tem, a gente acaba aceitando tudo muito facilmente. Então a gente aceita a narrativa que nos é contada, a gente aceita como verdade a reportagem que a gente vê na TV, a gente aceita como verdade, de repente, uma história que alguém contou pra gente sobre uma situação, sobre uma pessoa e tudo mais. Então, você aceita, simplesmente aceita. E não pergunta, não vai atrás do porquê daquilo, né? Então, a gente perde esse hábito durante a vida de fazer perguntas. E por isso, a gente acaba entrando na necessidade de fazer coisas sem entender a razão, sem entender o propósito. Então, esse porquê aqui, a proposta do livro, ele nos estimula a desenvolver a capacidade de fazer perguntas, e não só isso, a capacidade de fazer perguntas certas, porque se a pergunta for errada, naturalmente você pode não obter a resposta adequada e aquela resposta te conduzir a um caminho equivocado. Então,
desenvolver fazer perguntas certas e ter a clareza do porquê das coisas, do porquê você age assim, do porquê você faz isso que você faz, do porquê você respondeu dessa forma. Isso nos leva a nos reavaliar sobre muitos aspectos da nossa vida, né? E daí, às vezes, precisa uma viagem regressiva para entender o porquê das coisas. Eu lembro, essa semana eu estive num evento que foi o dia do advogado. Eu sou advogada de formação, aqui quem já me acompanha no canal sabe. E nós tivemos no dia 11 de agosto, o dia que se comemora o Dia Nacional da Advocacia, do advogado. E eu estive pensando o porquê eu escolhi a faculdade de Direito. Por que eu escolhi a faculdade de Direito? Por que eu escolhi a profissão de advocacia? Então, você precisa fazer uma viagem, assim, no seu passado, para entender o porquê. Será que foi porque alguém falou e me interessou? Porque eu pensei, é uma profissão rentável? Porque eu acho bonito lá os juízes, né, de toga e tudo mais, e os advogados vestidos numa beca de formal de advogado? O porquê? O que te atraiu? Por que você escolheu a profissão que você escolheu? Então, eu estive fazendo essa reflexão. E eu me recordo, e tenho muita, muita clareza sobre isso, até falei sobre isso nesse encontro, que a palavra justiça foi a palavra que me despertou para seguir o ramo do direito. Eu leio muito, tanto livros como a Bíblia, e sempre que eu leio sobre justiça, aquilo, sabe como quando você vê, ou faz, ou lê, ou ouve algo que pulsa seu coração mais forte? Então, isso, por exemplo, você se depara com uma situação em que você vê alguém sendo injustiçado e você quer fazer alguma coisa sobre aquilo. Só que muitas das vezes, para fazer, você demanda de ter uma habilitação, uma capacidade, um conhecimento, uma expertise em algo. E no meu caso, no ramo do direito. Então, esse desejo de fazer justiça, de colaborar para a justiça na vida de outras pessoas, foi o que me levou a escolher o ramo do direito, né? E aí tem vários outros fatores que influenciam nessa decisão. Mas esse é o meu porquê de ter escolhido a profissão. É trabalhar para a implementação da justiça na vida das pessoas, da justiça social, da justiça do ponto de vista familiar, enfim, vários aspectos, né? O ramo do direito, você tem essa multiplicidade de atuação, essas várias possibilidades de atuação, né? Então, o porquê precisa estar muito claro quando você escolhe a sua profissão, quando você escolhe aquele emprego e assim por diante na nossa vida, né? Muito bem, aqui eu vou destacar com vocês alguns pontos do livro. Não vai ser possível fazer a leitura como eu costumo. Às vezes eu pego um trecho para ler e escolho um capítulo ou outro. Hoje eu vou tentar abordar o livro inteiro, destacando alguns pontos para vocês. Então aqui ele conta uma história de dois grandes projetos que ele traz para nós depois o porquê que um teve sucesso e o outro não teve sucesso. Aqui ele fala sobre os irmãos Wright, que eles tinham o sonho de entrar no ramo da aviação e eles obtiveram, não tinha recurso financeiro, não tinha muitos acessos a pessoas e órgãos importantes. Eles tinham uma capacidade muito limitada, mas eles conseguiram inspirar pessoas que estavam em volta e de fato conseguiram
mover essas pessoas a desenvolver a tecnologia e o que era necessário para realizar o projeto. Enquanto que outra pessoa, que é o Langley, ele tinha a possibilidade de acesso a muitas pessoas importantes. O Andrew Carnegie era uma dessas pessoas importantes. Ele tinha $50 mil investido no projeto dele. E aqui ele fala de uma série de outras vantagens e no fim ele não conseguiu realizar. E aqui ele traz nessa primeira parte a diferença de que não é muitas das vezes os recursos materiais que você tem que vai definir o sucesso no seu projeto, mas sim a sua capacidade de inspirar outras pessoas a te ajudar a realizar aquele objetivo que de fato pode possibilitar a realização do que você deseja. Então, aqui ele conta uma história muito interessante, que eu não vou ler aqui porque levaria muito tempo, mas é um resumo da parte 1 deste livro. E na parte 2, ele traz pra gente a mensagem sobre recompensas e ameaças. E eles nos fala bastante sobre a diferença entre inspiração e manipulação. Então, ele diz aqui, existem apenas 2 maneiras de influenciar o comportamento humano. Você pode manipulá-lo ou você pode inspirá-lo. E daí ele traz a ideia de que tanto nos negócios até a política, a manipulação é desenfreada, inclusive no ambiente de marketing, acontece o tempo todo. E as pessoas elas acabam tomando atitudes em razão do medo, em razão de ameaças, em razão de várias outros fatores manipuladores do comportamento humano e não através de uma inspiração, né, de uma influência positiva. E qual é a grande diferença entre você inspirar e você manipular? A grande questão é que existe um preço que você paga, mesmo que você não queira. E esse preço, ele é muito além do que, não é do ponto de vista financeiro, não é o dinheiro em si. Mas esse preço, muitas das vezes, é a perda da confiança das pessoas. Porque quando você manipula, você usa de estratégia de manipulação, seja para funcionário, seja para o seu chefe, porque também não é só o chefe manipula o funcionário pode tentar manipular o chefe, seja com o cliente, né? O cliente com o empreendedor ou o empreendedor com o cliente, ou nas relações familiares, de amizade, enfim, seja lá qual for a sua relação aí. Quando você usa da tática da manipulação, você até consegue o que você quer. Mas aquilo vai te custar quanto? Qual o preço que você vai pagar, né? Muitas das vezes você vai pagar um alto preço, porque você vai perder a confiança daquela pessoa. Então, a inspiração, ela move as pessoas a agir, só que essa ação ela acaba sendo contínua, permanente. Já a manipulação, a pessoa pode até agir em favor e te atender naquela situação e realizar aquilo que você deseja. Mas não é uma ação duradoura, não é algo que você vai poder contar sempre, porque quando essa pessoa perceber que foi manipulada, ela vai perder totalmente a confiança em você, né? E aí, se não há confiança, naturalmente não vai haver fidelidade. Então, hoje é muito difícil você manter clientes fiéis. Quando a gente olha para o ambiente comercial, é difícil manter clientes fiéis, porque o cliente está sempre em busca de mais vantagem. E quando ele percebe, muitas das vezes, que você é uma pessoa de confiança, então ele vai se manter fiel a você, né? Agora, quando
ele percebe a manipulação, que você não é confiável, então, naturalmente, ele não vai ser fiel a você. E aqui ele traz um título com esse tema. É muito interessante. Manipulações levam a transações, não a fidelidade. Um outro trecho que eu quero abordar é sobre a necessidade de clareza. Aqui na página 78, ele fala sobre a clareza do porquê. Tudo começa pela clareza. Você precisa saber por que faz o que faz. Se pessoas não compram o que você faz, mas por que o faz, e você mesma não sabe qual é o seu propósito, como outra pessoa vai saber por você. Se o líder de uma organização não é capaz de formular com clareza o porquê, então fica difícil de outras pessoas ou funcionários fazerem isso. Liderar requer que haja aqueles que voluntariamente seguem o líder, e esse seguir depende de uma ação voluntária e em razão dessa clareza. E aqui depois ele vai trazer a disciplina do como. Hoje eu estava conversando e gravei um vídeo lá no Instagram de como a clareza do porquê supera o como. E isso é o círculo dourado que ele fala aqui no livro. Esse círculo dourado, ele nos apresenta até uma figura muito interessante, que é como se fosse um núcleo. Ó, aqui é uma figura. É um núcleo em que no centro tem o porquê. Depois vem o como e na seguida o quê. Então, o círculo dourado, que ele chama de cone tridimensional, ele traz essa necessidade de organização de, primeiro, o porquê, segundo, vem o como, depois o quê. E tudo fica mais fácil quando você tem essa clareza do porquê. Então, uma organização é representada pela visão do círculo dourado. Muitas empresas acabam traduzindo isso aqui para missão, visão e valores, né? Você já deve ter visto muitas das vezes em alguns lugares onde você chega ou no site de alguma organização em que está lá estampado missão, visão e valores. E aqui no livro ele vai trazer com esses dizeres porquê, como e o que. Eu recomendo que você leia esse livro. Ele de fato vai te ajudar muito a desenvolver, pelo menos a se questionar o porquê das coisas. Vai te incentivar a perguntar mais e aceitar menos sem senso crítico. Hoje a gente vive em um mundo de tantas mentiras, de tantas mensagens prontas, curtas, rápidas, gatilhos mentais que nos quer passar uma mensagem de forma tão rasa, né? E aí a gente entra num universo de fake news muito grande. Então é preciso desenvolver o senso crítico de tudo, seja se autoavaliar e ter essa clareza do porquê eu faço o que faço, porquê eu reajo como eu reajo, seja para uma questão de desenvolvimento pessoal ou profissional, ou para avaliar tudo aquilo que acontece à nossa volta. Aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, então é importante que a gente não seja a Maria vai com as outras, sabe? Mas tenha a capacidade de raciocinar de forma analítica, né? Um raciocínio estratégico que te ajude a valorar as coisas e ter essa segurança das suas ações, das suas escolhas em diversas áreas da sua vida, seja inclusive na vida sentimental, familiar. A gente traz os ensinamentos aqui
deste livro para muitas áreas da nossa vida, não só profissional. E para finalizar, eu quero dizer aqui, quando ele coloca: imagine um mundo em que acordamos inspirados para trabalhar. E aí ele vai trazer várias razões porque muitas organizações acabam inspirando os seus funcionários a ir trabalhar feliz, enquanto que outras organizações elas mantêm o funcionário ali só por